uma alegria, irmãos, quando podemos celebrar a vitória do nosso Senhor. Amém? Quando podemos nos lembrar que o nosso Senhor venceu, contrariando todas as expectativas. Quando olharam para ele na cruz, era um derrotado, mas era ali que ele estava vencendo, era ali que ele estava consumando a sua vitória, e isso nos faz muito felizes, muito alegres. Nessa noite, irmãos, eu confesso que eu fui pego de surpresa pelo pastor Ailton, né? 10 horas da noite, ontem, ele me manda uma mensagem: posso te ligar? Eu falei: aconteceu alguma coisa, vou ser chamado no gabinete, vou tomar uma bronca, alguma coisa, né? Alguma coisa eu andei vacilando, mas ele disse: olha, eu estou aqui meio acamado, com um pouco de febre, com dengue, eu preciso que você possa pregar amanhã, você pode pregar amanhã à noite? Eu falei assim: amanhã à noite eu posso, pela manhã não, porque eu estaria pregando, e estive pregando na primeira igreja batista do Centenário em Caxias, então se fosse pela manhã eu não poderia, mas à noite eu posso, e graças a Deus estamos aqui. E eu fiquei pensando, o que nós vamos falar numa noite da celebração da ceia do Senhor? E aí eu fiquei pensando que nós podemos celebrar a ceia porque Deus nos amou de uma tal maneira que Ele foi capaz de dar o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz. Esse é o amor de Deus. E fiquei pensando como esse amor de Deus se manifesta nas nossas vidas, como ele se torna real nas nossas vidas, como ele se torna concreto nas nossas vidas. O amor de Deus se materializa nas nossas vidas pelo perdão de Deus. É quando Deus nos perdoa que o amor dele se torna real para nós. Até sermos perdoados, o amor de Deus é apenas uma informação. Quando somos perdoados por Deus e resgatados pelo amor de Deus através do perdão, aí o amor de Deus se torna concreto, se torna real, deixa de ser uma informação e passa a ser parte das nossas vidas. Então eu fiquei pensando, o que eu tenho que falar na noite da celebração da ceia é sobre perdão. E nunca é demais falar sobre o perdão, não só o perdão que Deus nos dá, mas o perdão que devemos praticar uns para com os outros. A oração do Pai Nosso, a oração modelo de Jesus, está fundamentada na ideia de que Deus nos perdoa na medida em que perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos ferem, aqueles que nos atingem. Pai, perdoa-nos assim como perdoamos. Então, perdão faz parte da nossa vida cristã, e devemos sempre nos lembrar e falar de perdão. Então, nessa noite, eu escolhi compartilhar com os irmãos algumas reflexões sobre o perdão, até porque, meus irmãos, a nossa existência é marcada por situações em que nós ou magoamos ou somos magoados, em que ferimos ou somos feridos, em que falhamos com alguém ou com as pessoas, ou falham conosco. Sejam quais forem as situações, tudo isso exige a presença, a necessidade do perdão. A verdade é que a cada dia nós somos levados por estas situações e circunstâncias a nos tornarmos reféns dos sentimentos que as feridas e as dores da vida provocam em nós. Quantas vezes nós não cultivamos, e às vezes não é nem porque queremos, mas acaba surgindo e a gente mantém ódio no coração, rancor, às vezes nós não conseguimos evitar,
a dor foi tanta, às vezes a decepção foi tão grande, a facada que tomamos é tão grande, tão dolorosa, que acabamos criando um sentimento de ódio, de rancor, ou então mágoas, não é? Quantas mágoas muitas vezes carregamos, quanta tristeza muitas vezes carregamos, são verdadeiras feridas emocionais, não derramamos sangue, não tem nada exposto, não há nenhuma marca, mas a ferida emocional está lá, e às vezes nos limitando, nos impedindo de desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, nos proporciona, transformando momentos que deveriam ser de prazer em momentos ruins. Quando não, por não nos contermos, por não sabermos lidar com aquela pancada que recebemos, devolvemos. E às vezes a gente devolve na forma de palavras duras, ferinas, ou então a pior forma de comunicação que existe, que é a agressão. Há um estudo sobre a violência, diz que é a pior forma de comunicação, já que se esgotaram as palavras, já que se esgotaram os mecanismos de comunicação, parte-se para a briga. A verdade é que nós estamos, a cada dia, sujeitos a estas situações, seja envolvidos por elas, seja criando as situações. Às vezes somos vítimas, às vezes somos agentes, né? Mas a verdade é que isso está aí conosco a cada dia. Eu fui procurar na Bíblia um exemplo de perdão que pudesse servir para a nossa reflexão. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, nós temos o caso que é de todos conhecido, do conflito, da luta de Esaú e de Jacó. Nós conhecemos a história. Já brigavam no ventre da mãe, não é? Abrigavam no ventre da mãe. Esaú, primogênito, por questões de segundos, né? Eram gêmeos, por questões de segundos, mas o que conta é quem viu a luz do dia primeiro. Cresce com o irmão que, Deus nos livre, mas que irmãozinho triste de se ter, não é? Eu não queria ter um Jacó do lado. Eu acho que ninguém aqui queria ter um Jacó do lado. Espertalhão, sem consideração, sem respeito, não respeitou o pai, não respeitou o irmão, ao contrário, enganou o pai, enganou o irmão. Até há uma versão, há uma vertente, uma corrente que diz que uma das traduções para o nome de Jacó é enganador. Embora haja controvérsias, mas há essa versão de que se traduz Jacó por enganador. E nem sempre a gente faz ideia do que é isso, mas pensa bem, o primogênito era o líder natural da família. Morto o pai, morto o fundador da família, o patriarca, o primogênito é o líder da família.
E ao comprar a primogenitura de Esaú, usando um estratagema, usando uma fraqueza do irmão, uma limitação do irmão, Jacó rouba dele o direito de ser o líder da família. Mas mais do que isso, o primogênito tinha direito ao dobro da herança que cabia aos demais irmãos. Então havia um patrimônio também aí sendo disputado. E a gente percebe, olhando a história bíblica, que a vida dos dois não foi fácil. Eu posso imaginar isso porque eu, de alguma maneira, vivi isso. Minha mãe, já falei para os irmãos, teve 12 filhos. E quando nós brigávamos entre nós, a coisa não era boa. Às vezes jogando bola em frente de casa, na pelada de rua. Quando um encostava mais forte no outro, a briga era na hora. E eu fico imaginando Esaú e Jacó, quantas vezes eles não saíram no braço, né? Justamente pela maneira dos dois se relacionarem. E como eu disse, os irmãos conhecem a história. Jacó enganou o pai, roubou a bênção do pai, roubou a primogenitura, roubou a bênção paternal. E nós sabemos que na cultura bíblica, no tempo do Antigo Testamento, a bênção paternal tinha não só um impacto emocional, mas tinha também um impacto real na vida das pessoas. A ponto de Esaú, ao perceber que até a bênção Jacó tinha roubado dele, ele diz: pai, o senhor não tem nenhuma bênção para mim, não sobrou nada para mim. E aí Isaac tem que inventar de última hora uma bênção que eu confesso aos irmãos que eu não sei se era bênção não. Confira depois lá em Gênesis, a bênção que Isaac deu para Esaú. Mas o fato é que a coisa ficou tão séria, mas tão séria que Esaú chegou um momento em que disse: eu vou esperar que o meu pai morra, já está velho, não deve demorar muito, eu vou esperar que o meu pai morra, porque eu vou matar Jacó. Vou matar Jacó. Então a coisa não era tão simples assim, né? Às vezes a gente até diz: vou te matar, de raiva, né? É expressão, força de expressão. Mas ali não era força de expressão não, ali era vontade real de trucidar, acabar com a raça do irmão. Então, são esses dois irmãos que nós vamos encontrar anos mais tarde, na seguinte situação, Gênesis 33, de 1 a 17. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas, as duas concubinas com quem ele tivera filhos também. Mandou eles na frente, ficou atrás. Jacó não era fácil não, deixa as crianças na frente, deixa as mulheres na frente. Pôs as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por último. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. E
depois os irmãos podem prosseguir com a leitura até o 17. Não vou me estender na leitura, porque o cerne da questão está aqui. Com todo o ódio que havia, com toda a mágoa que havia, com toda a tristeza que havia, com todo o rancor que havia, com toda a tristeza que havia, eles conseguiram, creio que pelo poder de Deus, abraçarem-se, perdoarem-se e choraram. Eu creio, irmãos, que este exemplo, essa história bíblica, é por demais significativa para ficar no passado. Eu acho que Esaú e Jacó têm alguma coisa a dizer para nós nesta noite. Eu creio que eles estão dizendo: não importa o que fizeram, não importa o que te fizeram, não importa o quanto te feriram, não importa o que te tiraram, roubaram a coisa mais preciosa que você poderia ter, no caso de Esaú, a primogenitura, a coisa mais importante que alguém poderia ter, no caso de Esaú, a bênção paternal. Não importa, é possível perdoar aqueles que de alguma maneira nos atingiram, nos feriram. É possível. E se foi possível para eles, é possível para você também. Ah, pastor, o senhor não estava lá, o senhor não sabe o que eu sofri. Não sei mesmo, não. Só você sabe. Só você e Deus. Mas o que eu sei é que nós temos um Deus que transforma amor em perdão. Um Deus que na cruz diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem você adora. Esse é o Deus para quem acabamos de dizer: vencendo vem Jesus. E Ele vem vencendo, e Ele é vitorioso, porque Ele foi capaz lá na cruz de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então a palavra de Deus para nós nesta noite é que hoje, este momento, nesta hora, é tempo de liberar perdão, é tempo de perdoar, é tempo de escolher entre continuar prisioneiro de um sentimento negativo, destrutivo, de ódio, de raiva, de mágoa, escolher libertar-se dessa situação. Hoje, agora, é o momento de escolher deixar o passado no passado e olhar para frente. E aí novamente você está pensando assim: pastor, ainda me dói tanto. Quando eu me lembro, eu choro, pastor. Quando eu penso, eu ainda sinto dores. Está na hora de deixar isso no passado. Está na hora de perdoar. Está na hora de fazer aquilo que está ao seu alcance. Perdoar é algo que você pode fazer. Ferir a você, magoar a você, te atingir, foram outros que fizeram. Você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre as pessoas. Você tem controle sobre você.
E você escolhe. Ou eu sou controlado por minhas dores, ou eu sou controlado pelo alívio que o perdão me dá. Eu não sei quanto tempo Esaú ficou pensando: mato ou não mato Jacó? Mato ou perdoo? Não sei. Não sei quanto tempo. Não sei quanto tempo ele parou de ficar com raiva e começou a pensar: coitado do Jacó, frágil, franzino. Eu não sei. Eu sei que um dia ele abraçou o irmão, ele chorou com o irmão, ele desfrutou do alívio que o perdão nos dá. Hoje é seu dia, hoje é sua hora de escolher se perdoa ou se continua prisioneiro. Se você se torna igual a Jesus, que pediu para que Deus perdoasse aqueles que o crucificavam, ou se permanece como está, distante do Senhor. A Bíblia diz que Deus é perdoador, e se nós somos filhos dele, deveríamos ser como ele, perdoadores também. Mas como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu consigo fazer isso? O apóstolo Paulo nos orienta dizendo: ninguém deve vingar-se por si mesmo. Não vos vingueis a vós mesmos, porque a vingança é de Deus. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, como? Deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer o que é dele. Senhor, por mim eu não tenho condições, mas faça o que o Senhor acha que deve fazer, retribua segundo o que o Senhor deve retribuir. Senhor, por mim eu torci o pescoço, mas eu vou deixar que o Senhor cuide disso, eu vou deixar nas tuas mãos. Você vai dizer para você mesmo hoje, agora: Senhor, assuma a minha vingança, assuma a minha dor, eu não quero mais carregar isso. E depois de feito isso, você vai buscar o descanso que só o Senhor pode nos dar, porque a dor, a mágoa, da tristeza, é peso sobre nós, é peso sobre nós, e o convite de Jesus é: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, vinde a mim, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Então, entregue a sua vingança a Deus, e descanse, colocando o peso da sua dor, da sua tristeza, nas mãos do Senhor. Senhor, carrega esse peso não é meu, esse peso o Senhor levou na cruz. E por fim, se você está ainda perguntando: como eu faço isso? Você vai dizer: Senhor, me ensina a ter fé para confiar no teu cuidado. Pedir fé a Deus é legítimo. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a ter fé. Peça fé a Deus, e Ele vai lhe dar a fé que você precisa para confiar que Ele vai cuidar de tudo. Então, é fácil? Não, mas tem jeito.
Entrega a sua vingança a Deus. Coloque seu peso nas mãos de Jesus e peça para que o Senhor lhe conceda fé, porque com fé você vai agradar a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos ensine a transformar a nossa vida, a nossa condição, a nossa situação, pelo poder do perdão que o Senhor tem para nós. Amém? Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe fortaleça. E se você quer e precisa de ajuda, nós podemos orar juntos aqui. Se você quer e precisa que nós oremos, nós podemos orar juntos aqui. Eu estarei aqui, e se alguém quiser, podemos orar juntos, pedindo ao Senhor que nos ajude nessa luta, para que possamos perdoar, assim como o nosso Deus é também capaz de perdoar. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir. Sem meu agir, o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, sem teu caminho não seguir. Se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Escuta minha oração, Desejo aqui Senhor. viver para te servir. Desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a te ouvir, com amor seguir, e os santos passos teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti não produzi, se diferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi, se só pra mim vivi, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração, Senhor. Desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a voltar e junto a ti estar, e em tua graça sempre confiar. Talvez você esteja querendo ajuda para conseguir perdoar, ou para pedir perdão. Eu vou convidar para que a igreja fique em pé. Assim fica mais fácil de vir até aqui alguém que queira vir, para juntos orarmos e assim sairmos daqui, ajudados pelo Espírito Santo de Deus, a encararmos esse desafio, o desafio de perdoar. Há alguém que queira vir até aqui para juntos orarmos? Se houver, esse é o momento. Eu não vou insistir por demais, mas esse é o momento. Vem até aqui, nós vamos juntos orar. Alguém mais que queira vir? Vamos orar então. Ó Deus, Tu conheces os nossos corações, Tu sabes as dores, Tu sabes as tristezas, Tu conheces, ó Deus,
nosso mais profundo e mais íntimo sentimento. Por isso, nesta hora, Deus, queremos te pedir em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite para que possamos vencer as dores do passado, as mágoas e as tristezas, e que, ajudados por Ti, possamos liberar o perdão, livrando-nos deste peso e carregando, ó Deus, com alegria, o alívio que vem do Senhor. Seja com esta irmã que veio até aqui à frente, seja com aquelas outras pessoas que por alguma razão não quiseram se manifestar, mas que o Senhor sabe que precisam deste momento, da coragem que vem do Senhor, do ânimo que vem do Senhor para perdoar. Que o Senhor, com graça e misericórdia, capacite os teus filhos para viverem um novo tempo de vida, livres e aliviados do peso, das dores e das mágoas que as ofensas e as feridas emocionais nos trazem. Nós oramos, certos de que por Jesus, que nos ensina a perdoar, e com Jesus, que nos ajuda a caminhar, poderemos seguir aprendendo a perdoar. Oramos em nome do Senhor Jesus, agora e sempre. Amém e amém. Deus nos abençoe, Deus abençoe os irmãos.